sou o Leandro de Abreu, vou falar aqui sobre viola caipira, aprendendo a aprender. Eu fiz um apanhado, né, de uma experiência que eu tenho de lecionar viola desde 1996 e sempre lidando com diversos tipos de alunos. Alunos que chegam sem saber nada, alunos que já sabem alguma coisa, né, outros até que já tocam bem, mas não tiram música de ouvido, né? Às vezes aquele som, né, que é o som desejado na viola, né, de tocar limpo, né, tirar aquele som dos ponteios, né, dos solos, né, que todo mundo quer. Muitas vezes até faz, mas assim, de um jeito bem precário, né? Então tem que acertar muita coisa. Eu vou falar sobre isso, mas a primeira coisa é que é o seguinte, o professor importa, importa muito. Mas quando a gente fala de professor de viola, eu, por exemplo, eu tive a sorte de ter, dos dois lados da família, né, tanto da minha mãe quanto do meu pai, violeiros na família. Então aprendi com primos, tios, né, que me ensinaram. E desde cedo eu estava ali nas rodas de viola, né? Então todo final de semana tinha roda de viola assim para assistir. E eu dispensava ali as brincadeiras das crianças ali no terreiro, no quintal, para ficar assistindo as rodas de viola, porque já era isso que eu queria, né? Então com 7, 8 anos eu já gostava muito já. E por que que alguns desenvolvem e outros não? Tem fórmula mágica, não tem fórmula mágica, tem segredo e tal, né? Alguns dizem que tem pactos e tal, tudo assim. Eu vou falar um pouco aqui sobre todos os temas, né? Os principais temas que a gente pode envolver no estudo da viola, né? Então, a primeira coisa, o professor conta e conta muito, mas a figura do professor ela não está só naquele cara que te dá aula, né? Entendeu? O professor, ele é um ambiente, ele precisa de um ambiente. E o ambiente, quando ele é favorável, ele tem que ser construído, né? Então, por exemplo, a gente que está na cidade, né, logicamente a gente não vai ter aquele ambiente do interior, né, entendeu? Das boiadas, etc., assim, que muito se fala na música de raiz. Mas tudo aquilo que a gente estuda, né, a principal coisa, né, que eu sempre digo há 24 anos para os meus alunos é: a gente tem que interiorizar. Interiorizar não quer dizer decorar, a gente tem que interiorizar de verdade. Então a música ela tem que passar a fazer parte, entendeu? A música ela tem que chegar a um nível que você pegue e ela saia com naturalidade, com facilidade. Não adianta forçar, chegar, por exemplo, assim, a certos níveis, né, que a gente não vai chegar e conseguir naquele momento. É bom que se diga que tem várias fases, vários níveis, né? Mas de repente para aquele momento aquela música não é pra gente, né? Então a gente tem que saber não só reconhecer aonde que a gente está, né, como ir no passo a passo e no nível. Então, falando nisso, eu separei alguns tópicos, né, os mais importantes, né, da minha experiência como educador, né, lecionando não só viola, mas como outros instrumentos, né. A partir disso eu fundei a Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo do Campo, né? E sigo com vários outros projetos, né? Então, por exemplo, montei as oficinas, né, de viola de São Bernardo, de Santo André, na qual eu dei aula, né, inclusive para violeiros de outras orquestras da região aqui do Grande ABC, de onde eu sou. Então, vamos para essa viagem aí, né? Espero que vocês gostem de tudo que eu vou passar aqui. Então vamos lá. A primeira coisa, por que você quer tocar? Se for para se mostrar, se for para ser melhor que o outro aqui, tocar mais rápido, então a música ela não pode ser a sua praia, você não está levando a sério. Porque música não é competição, a música é para ser algo maior do que isso, né? Música é algo mais divino, vem mais da essência mesmo assim, de quando a gente quer tocar e ser tocado, tocar os outros, e especialmente, né,
No caso da viola mesmo assim, entrar numa roda de viola, tocar, né, todas as músicas, né, que a gente gosta, que a gente quer, acompanhar, tocar em vários tons diferentes. Então a gente parte do princípio que cada caso é um caso, mas quando a gente fala em aprender viola, a primeira coisa que tem que vir tem que ser por amor, tem que ser por paixão, né? Se não tiver nenhuma dessas duas coisas, não vai aprender, né? Porque na, na primeira coisa vai chegar, vai deixar ela de lado, aí vai fazer outra coisa, aí no outro dia não vai pegar também, né? E etc, né? A gente sabe como que é falta de incentivo, né? No começo. E falando em incentivo, logicamente que quando a gente pega e se propõe a estudar alguma coisa, logicamente que a gente tem que ter aquele tempo livre, aquela dedicação, né? Porque não tem milagre, não tem fórmula mágica, nada. Então a primeira coisa é, por que que eu quero tocar viola? Por que que eu quero ser um violeiro, né? Então a resposta ela tem que ser pura e simples, né? Pela música, né? Para aprender direito o instrumento. Então, quando a gente pega, seja o estilo que for, seja o ritmo que for, né, dentro do segmento da viola, hoje a gente vê viola no samba, no rock, né, no choro. Então, é possível, né, que a viola, hoje, né, especialmente, venha fazer parte muito mais até do universo musical do que uns 20, 30 anos atrás, né? Então a primeira coisa é, por que que eu quero tocar e o que que eu quero tocar, né? Que violeiro eu quero ser? Conta muito, né? Porque quando a gente vai aprender o instrumento, logicamente a gente tem que ter uma ambição, mas tem que saber também que geralmente, né, aquela ambição, né, que a gente quer, né? Por exemplo, no caso da viola, eu quero tocar um pagode do Tião, tem que passar por uma estrada, né? Tem uns degraus aí, né, pela vida, tudo assim. E é uma vida. Música é para sempre, né? Música você vai estudando um pouco a cada dia e quanto mais você estuda, mais você vai ver que tem coisa para estudar, né? O assunto não acaba. E quando você acha que dominou um repertório, né, já essencial, né? Aí tem dupla lançando coisa nova, aí você descobre algumas músicas, né, lá dos anos 60, né, que são, né, lindas, né, pérolas do cancioneiro, né, que ninguém fazia ideia, né, entendeu? E hoje, com o YouTube, né, com a internet, é muito mais fácil chegar e garimpar esse tipo de coisa e não ficar, né, em coisa muito pronta e muito clichê. Então, por que que você quer tocar? Bom, agora falando sobre postura. Postura é a coisa mais importante quando a gente vai tocar um instrumento. Isso não só a viola, mas qualquer outro tipo de instrumento. Geralmente, no caso do violão, né, a gente tem aquela postura clássica, né, da escola de Tárrega, né, que é perna esquerda e tal. Mas a viola ela tem vários tipos, vários modelos, né? Então isso aí, logicamente, que vai interferir no tipo de postura. O que eu indico sempre para os alunos, ao longo dos anos, sempre usem a correia. Porque ela deixa uma postura mais livre, né? Então a gente está com a viola aqui e a mão esquerda ela tem que correr. Porque sem uma boa postura você não tem uma boa técnica. Então a mão esquerda ela correndo aqui, estando livre, a mão direita também vai trabalhar melhor. E as duas mãos elas têm que se conversarem. Então a postura é essencial, né, quando a gente vai chegar e vai tocar uma música, vai tocar um instrumento, sobretudo estudar, porque são horas de estudo, né, isso aí a gente já tem que se preparar. Então quando a gente fala de técnica, a postura vem na frente. Então, para você ter uma técnica boa, você não pode estar ali numa rede, nem tocando. Ali você até toca, mas geralmente aquele som meio mequetrefe, né? Então a mão esquerda, como ela tem que correr, o braço da viola, ela tem que estar solta, ela tem que estar livre.
Então, geralmente, na mão esquerda, não é muito diferente do violão, da guitarra, né? Instrumentos de corda. Mas a gente tem uma diferença aqui que é o seguinte, o dedo 1, né, ele tem que ser o pai de todos aqui, ele tem que ser aquele que vai para musculação todo dia, né, porque o dedo 1 é o que vai segurar todas as pontas assim, principalmente quando a gente vai fazer algum improviso, alguma modulação para outros tons. Então o dedo 1 ele tem que estar forte. Por quê? Por causa da nossa pestana. Então a pestana ela tem que estar limpa, né? Então quando a nossa pestana ela não está limpa, fica muito difícil, por exemplo, a gente tocar uma moda de viola, né? Que exige aqui, ó. Então quando a gente pega, né? Não apertei direito, logicamente ela não saiu. Então o dedo 1 ele tem que ser o mais forte. E para esse fortalecimento eu tenho uma dica aqui, sobretudo aquele exercício famoso, né? 1, 2, 3, 4, né? Aquele que a gente faz, né? Quando está começando. A gente faz com a pestana. Então você prende a pestana, né? E vai fazer 1, 2, 3, 4, mas sem tirar o dedo 1. E volta. O dedo 1, ele tem que estar firme, né? Ele tem que estar o acorde bonito. E por que o fortalecimento, né? Porque imagina o seguinte, você levar alguma sacola, né? Por exemplo, com 3 quilos, daqui para 10 metros é fácil, né? Andar 50 já vai pesar. Se andar 100 metros, né? Aí já começa a pesar mais ainda. A música é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você fazer aqui no exercício a pestana. Ah, não, estou legal. Né? Aí, de repente, uma música, né, que tem uma modulação no meio, né, passa para outro tom, aí você vai ter que tocar 2 minutos segurando uma pestana. Talvez até mais, né? Algumas músicas nem vale a pena até trocar de tom. Então a questão do dedo 1 é essencial. Aí a gente tem as outras técnicas. Né, que tem aqueles termos guitarrísticos, né? Hammer, etc. Né? Só que na viola a gente fala martelo, arraste, né? Que são as línguas, né? São os dialetos dos violeiros, né? Que eu sempre escutei, né? Então isso aqui não é slide, é arraste. Isso aqui é martelo. Isso aqui é belisco. Então são os dialetos dos violeiros antigos lá do sul de Minas, lá que eu sempre escutei desde criança assim, né? Não, aqui é uma beliscada. Não, aqui é uma arraste. Então tem essa coisa toda. E depois é só prática. Logicamente que a gente tem exercícios direcionados para cada um deles, né? E em se tratando de mão direita, geralmente a gente tem o fortalecimento do polegar, né? Então, no caso, na mão esquerda o dedo mais importante é o dedo 1 e na mão direita é o polegar. O polegar ele tem que estar forte, né? Não só forte, né? Mas como ele tem que estar passeando, né? Em diversas áreas aqui da corda. Passando de uma corda para outra com agilidade. Essa agilidade a gente só vai adquirir praticando. Então a técnica do polegar é o mais importante, porque quando a gente pega para fazer um dueto, é polegar. Quando a gente vai fazer um solo, é polegar. Geralmente, né, 60% das músicas de raiz a gente usa mais do que os outros dedos. Mas aí também a gente tem as técnicas de floreio, né, que a gente usa os outros dois aqui.
Quando a gente faz no violão se chama dedilhado, né? A gente, logicamente que ainda é o polegar que está fazendo a parte principal aqui. E a combinação do polegar, né, com os outros dois dedos, né, nos solos também é essencial que esteja bem definida, né? E aí a gente tem, né, para isso o uso da dedeira, na música caipira mais tradicional. Geralmente a gente tem hoje aí vários tipos de música de viola, então tem umas que são mais clássicas, né? Então a gente já não usa mais a dedeira. Fica mais suave. E geralmente, né, a gente tem alguns macetes aí que tem muito violeiro que quando vai gravar também no estúdio, não usa nem a unha e nem a dedeira, usa uma palheta mesmo de violão, guitarra, né? Porque são aqueles... para dar mais som no dueto, né? Então a gente tem aquele ganho maior quando a gente vai fazer uma gravação. Zé do Rancho usou muito isso nas suas gravações, né? Nas suas músicas. E aí a gente tem que levar em conta que o estudo é diário. Então, não adianta, amanhã eu faço, né? Não, depois eu faço, fazendo uma vez por semana, tá bom? Não, o estudo é diário, né? Por isso a importância de ter, né, um mestre ali, um professor, te acompanhando. Porque quando a gente pega para tocar uma música, né, a gente tem que ter excelência e clareza na música, né? Para ficar bom para o nosso ouvido e para o ouvido de quem está ouvindo também, né? E aí, em cima disso, logicamente, que a gente tem que enriquecer a técnica. Para isso, né, para enriquecer a técnica, é só praticando todo dia, assim. E eu sempre digo, sempre digo o seguinte: se você foi estudar, por exemplo, 3 músicas, e essas músicas elas duram 10 minutos, né, você toque essas músicas os 10 minutos e toque mais 10 minutos só técnica. Então tocou 10 minutos de música, 10 minutos de técnica. Então isso aí ajuda muito, né? Não só na velocidade do aprendizado, né? Como na própria técnica, né, individual de cada um. Porque quando a gente toca em grupo, em dupla, geralmente, né, quando a gente tem naipes de solo, um completa o outro, né? Então, geralmente, a gente não precisa ter todo mundo, inclusive assim, né, na mesma técnica, né, com o mesmo conhecimento técnico, a mesma agilidade. Então, a gente divide os naipes, mas o crescimento individual é de cada um. E aí só a dedicação mesmo, tem que pegar todo dia um pouco. E essa dica, hein, ela é essencial. Tocou 10 minutos de música, faz 10 minutos de exercício. Tocou 15 minutos de música, 15 minutos de exercício. Ok? Bom, agora vamos falar de ritmo. O ritmo é a parte mais importante da música. Falando de viola, né, quando a gente fala em ritmo, a gente tem as guaranias, né, as toadas, etc. Normalmente, né, no estudo da viola, claro que a gente não quer só fazer o ritmo, né? Logicamente a gente quer fazer os solos das músicas, né? A gente quer fazer aquelas introduções, mas uma notícia é a seguinte: se você não for bom no ritmo, você nunca vai ser um bom solista. Isso aí, né, é essencial, importantíssimo de saber desde já, né? Então, se você não for bom no ritmo, você não sola, porque o ritmo ele tem que estar interiorizado, ele já tem que estar na sua cabeça, né? Geralmente, né, quando a gente pega um tempo de um ritmo, né, então, por exemplo, a gente tem uma toada, por exemplo, aqui,
Só que de repente, alguma música, essa toada é mais ligeira. O ritmo ele tem que estar impregnado, ele tem que estar interiorizado, né? Porque se você não tiver com o ritmo interiorizado, você deixa passar o tempo 1, deixando passar o tempo 1, você vai atrasar ou adiantar, né? Então, geralmente, quando a gente pega para tocar uma música, a gente tem que ser, tem que estar dentro do ritmo, né? Não tem outro jeito, né? Vai tocar uma música, tem que estar no ritmo. Então, eu sempre gostei de montar oficina, dar aula em grupos, né? Exatamente por causa disso, né? É muito bom quando a gente pega para tocar em mais pessoas, né? Porque aí o ritmo, né, ele vai depender muito também daquela impressão. Então, como você vai segurar o tempo? Aí a gente tem a questão do metrônomo, né? Mas a questão do metrônomo é que é o seguinte, se você chegar também e viciar muito, quando você está estudando no metrônomo, que logicamente que é essencial, mas se você viciar muito e chegar numa roda de viola, né, onde de repente, né, o ritmo é um pouco mais livre ali, já vai dar uma diferença, né? Então, logicamente que para ser um bom ritmista, né, para tocar bem os ritmos, a gente tem que tocar com mais gente. E só que em relação a estudo, o melhor metrônomo que tem é tocar junto. Então por isso você tem que ter um bom professor, né, que te passe as músicas, né, te passe as cifras fiéis às gravações. Por quê? Porque o melhor metrônomo é você tocar junto com a gravação original. É você pegar uma música e tocar junto com o disco, né? Eu sou da época do disco ainda, mas pode ser YouTube, né? Você põe uma música lá no YouTube e começa a tocar junto. Foi assim, né, que lá no comecinho dos anos 90, assim, eu punha minhas fitas, né, cassete lá e saía tocando tom, né, até para afinar ainda era aquele diapasão de garfo, né, ainda não tinha esse eletrônico aí, né, essas tecnologias, né, facilitam muito, né, mas por outro lado assim deixa a gente manco de um lado, né? Então a parte do ritmo, né, a principal coisa é saiba acompanhar. Se você não souber acompanhar, dificilmente você vai solar. Então quando eu faço uma base aqui, né, por exemplo, a guarânia, estou dentro do ritmo. O ritmo já ficou na minha cabeça. Então, para ser um bom solista, você tem que estar com ritmo, né? Tem que saber acompanhar. E quando a gente fala de ritmo, né, não basta só saber também aqueles ritmos básicos. A gente tem que saber também que para cada ritmo a gente tem vários outros, né, que são variações, né? Então, uma guarana tradicional a gente está aqui. Mas a gente também está aqui, ó. E tem... Então, para cada ritmo a gente tem mais ou menos umas 3, 4 variações aí, né? E essa parte de saber, né, o acompanhamento de uma música, né, ela vai te deixar mais livre, né, para quando você for fazer o solo, né, e não só fazer o solo, mas acompanhar todo tipo de música e de músico, né, seja numa roda de viola, seja inclusive você mesmo, né, para cantar direitinho e tocar direitinho ali na tonalidade certa, você tem que chegar e saber o ritmo. Então, a mão direita no ritmo, ela vai mandar muito, né? Então, a pulsação rítmica, ela tem que estar no tempo 1. Então, quando a gente fala em tempo 1, né, por exemplo, eu pego aqui
ritmo de 2 tempos, o cururu. Eu tô aqui. 1, 2, 1, 2, ó. Então, outra coisa essencial é a mão direita, né? Ela tem que saber, você tem que saber o peso dela, né? O peso da mão é essencial. E você tem que fazer aquele movimento, né, de apertar uma chave de fenda mesmo, assim, né? Porque aí o ritmo ele sai mais natural. Qualquer ritmo, né? Por exemplo, a gente pega o recortado. A gente pega uma rancheira. Então, o movimento da mão conta muito e o peso da mão, né, também conta, porque não adianta você fazer o movimento certo, mas fica meio desproporcional, né? Então você tem que ter o peso da mão. Então a principal coisa é saber acompanhar, saber o acompanhamento. E o melhor metrônomo é tocar junto, né? Então a gente pega uma música, né, que seja lá caipira ou sertaneja, né? Qualquer estilo que seja assim, tem que chegar e tocar junto. Para isso as notas tem que bater, a cifra tem que estar certa, então para isso tem que ter um professor bom, né, que te proporcione isso aí. E não cair naquelas armadilhas, né? Ah não, faz do jeito mais simples. Não, se é para fazer, já tem que fazer, né, direto, né? Tem que ir para as cabeças, como eu falo para os meus alunos, né? Entendeu? Porque não adianta a gente ficar adiando o sofrimento, né? Entendeu? Porque quanto mais a gente pega, né, os ritmos e as músicas um pouco mais difíceis no começo, é muito melhor, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um acorde com pestana, né, tem que pegar, né? Eu costumo brincar, né, que no começo são muitos os raladores, né, que só ficam ralando a viola só. Mas é necessário, né? O começo ele tem que ser assim, mas a gente não pode fugir daquelas músicas, né, que exigem, né, acordes um pouco mais difíceis. E o acompanhamento ele vem muito mais dessa parte assim de você saber o que está acontecendo em relação ao tempo, à velocidade da música e o ritmo que você está, né? A troca dos acordes ela vai ficando boa conforme você vai se exercitando e tocando músicas e acompanhando, né, e tocando junto. Bom, vamos falar sobre percepção. Na realidade, a percepção, né, ela é tudo, né? Então, tudo que nos rodeia assim já é a percepção, né? Então, por exemplo, assim, todo mundo tem a percepção. Então, se você vai para algum lugar e não é atropelado, né, ou não bate o carro, você tem a percepção, né? Então a gente tem uma percepção espacial, né, mas aqui especialmente, né, como a gente está falando de música, né, logicamente que é a percepção auditiva. Geralmente, né, a gente junta, né, um exemplo, quando a gente pega, né, a postura da viola, já é uma percepção, né, espacial. Então você tem que ter a percepção do espaço que você está nas casas, né? Isso aí conta muito. A outra coisa, a percepção, né, da dinâmica, né? Tocar forte ou tocar fraco, né? Então tudo isso é percepção. E quando a gente pega para falar sobre percepção, já vem na cabeça, tirar música, né? Então essa é uma das partes da percepção. Porque na realidade, como que a gente encara isso? A percepção ela é treinada, né? Ela tem que estar em um nível de treinamento assim, onde você tem que ouvir tudo e ouvir com atenção. Então eu coloco uma música do Liu e Léo, por exemplo, né? Eu tenho que sair procurando os elementos que tem naquela música, né? Então o que usou na percussão, né?
Opa, tem um violão, tem dois, né? Tem uma viola. Ah, essa música não tem viola, tem um acordeon. Opa, nessa aqui entrou uma flauta. Então isso é a percepção para ouvir com atenção, para ouvir tudo. E geralmente, né, quando a gente escuta tudo dentro de uma música, né, logicamente a gente vai interiorizando aquela música e a nossa a atenção ela se volta exatamente, né, para o que está acontecendo ali. Então, quando a gente fala dos ritmos, né, por exemplo assim, a percepção sobre o ritmo, aí já entra a questão do tempo, né, que aquele ritmo tá. Então eu tenho um rasqueado, só que aqui ele está em movimento lento, mas eu tenho um que é mais rápido. Então nessa parte a percepção rítmica, né, ela passa pela aquela coisa, né, de tocar no ritmo, né, de tocar junto, né, então tudo já é a percepção. E a outra coisa, né, um exemplo, opções de acordes, né, geralmente a gente tem uma música, né, que, né, pegar um caterete, por exemplo, quando a gente pega aqui o acorde solto, mas quando você vai escutar o disco, ele tá preso. Muitas vezes ele está mais agudo. Então, por isso a gente tem que saber também que as opções, né, de acordes que a gente pode usar dentro de uma música ou determinada música, ela vai muito assim do gosto, né, do violeiro, né, ou de quem está produzindo a música hoje, né, que antigamente, né, os arranjos eram mais, né, pelos violeiros, né. Geralmente hoje já se chega com os arranjos prontos. E uma coisa boa é ouvir vários estilos, né? Então a gente tem, né, um segmento grande aí, não só na música de viola, né, mas a gente tem o sertanejo, né? Pode escutar música pop, música internacional, mas sempre com a percepção. E uma das principais coisas na percepção é ouvir a parte baixa da música, né, que está ali no contrabaixo, né? Então é fundamental, né, porque geralmente, né, quando a música está muito misturada, tudo assim, né, a gente vai identificar um pouco mais assim pela parte baixa da música ali, né? Então a gente costuma brincar que o contrabaixo entrega, né? E aí, logicamente que para uma boa percepção a gente tem que dominar aquela linguagem, né? Então, por exemplo, a gente está falando de viola, a gente tem que dominar a viola. Quando eu falo dominar, né, logo de cara ninguém vai dominar, né, para tocar o instrumento com destreza, né, com virtuose. Mas quando eu falo dominar é conhecer, né, as duplas, conhecer os violeiros, né, as épocas, né? Então, como se tocava viola lá nos anos 50, né? Mas nos anos 60 já mudou um pouquinho, né? Porque o Tião já incrementou mais coisas. Opa, mas espera aí, nos anos 80, 90 o Almir Sater já trouxe coisas diferentes. Mas espera aí, tinha o Renato Andrade antes. Então tudo isso, né, faz parte da percepção. Então, quando a gente fala dominar a linguagem, né, é um trabalho de pesquisa forte, né, também. E para tirar a música de ouvido, logicamente que a gente tem que ter as informações para isso, né? Então aqueles termos de você toca música de ouvido? Eu tiro uma coisinha ou outra, eu cato uns milho, né? Então, essa coisa de catar milho na viola, né? A gente passa de percepção para perseguição, né? Entendeu? Que são coisas totalmente diferentes. Porque na percepção você sabe o que está acontecendo na música, né? Porque você aprendeu a ouvir a música. Na perseguição você passa a perseguir ela, você vai ter que experimentar, não, essa não deu, essa deu, essa não deu. Ou seja, né, até para percepção você tem que ter um certo conhecimento já um pouco avançado assim para você chegar e tirar a música, né? E geralmente, né, quando a gente pega para dominar uma linguagem, a gente tem que ouvir todas as vertentes daquela linguagem. Então a gente tem que
ouvir desde as primeiras duplas lá, Mandi Sorocabinha, até as duplas atuais, né? Que já gravam, né, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje. E tudo isso passa pelas técnicas, tudo isso passa pelas harmonias, né? E o conhecimento técnico e harmônico, ele não pode ser negligenciado, né? Você tem que ter um certo conhecimento assim para você melhorar também a percepção. Porque a percepção musical, ela é como se fosse um idioma, né? Então, se eu tivesse dando uma explicação aqui em italiano, só iria entender quem já sabe um pouco de italiano, né? E quem não sabe muito, né, mas sabe um termo ou outro, uma palavra ou outra, já ia, opa, peraí, ele está falando italiano. Eu não sei o que é, mas é italiano. Então, isso é a percepção. Então, mais do que chegar e perceber o que está acontecendo na música né, que época que é aquela música, quem foi o violeiro, né, tudo isso, logicamente, que é pesquisa. Né? Então, influi muito na nossa maneira de chegar e tocar viola. Então, eu não vou pegar, por exemplo, assim, desvirtuar alguma música assim lá dos anos 40 com uma técnica de hoje. Perfeitamente a gente pode sempre melhorar, né? Mas primeiramente, antes de melhorar alguma coisa, você tem que fazer o original, né? Você tem que saber no mínimo de onde veio, né? Então a gente tem que passar da perseguição para a percepção. E a percepção é treinada, você tem que dominar, né, e ouvir, né, e perceber mudanças de notas, né, o, as duplas, né, os duetos, né, principalmente o dueto, né, porque quando a gente faz os duetos na viola, geralmente já é uma simulação dos duetos, né, que a gente tem pelas vozes, né, primeira e segunda voz. Então, tudo isso vai dando uma estrada para a gente assim, para dominar, né, e deixar a nossa percepção mais aguçada, né? Então, chega de perseguir, tem que perceber. Bom, agora falando da parte mais prática assim, em relação às escalas, por exemplo, quando a gente vai tocar algum solo, né, por exemplo, estou com a viola aqui aberta, né, então se você sabe essa escala, né, dela aberta aqui, e fizer aquela combinação de floreios aqui, ó, tudo que você fizer já vira música. Então, se a gente sabe ainda a combinação desses duetos, né, então a gente tem a escala e a escala duetada. Então, logicamente que a escala duetada ela já parte da escala principal, né, maior ou menor. Quando a gente vai usar alguma escala, geralmente, né, ela é ou numa introdução, né, ou num solo mesmo, em uma música integral, e até mesmo para um instrumental, né? Logicamente que a gente tem que prestar atenção em alguns fatores aqui, por exemplo, a articulação. Quando a gente vai tocar uma música aqui, né, a técnica tem que estar dominada. E cada música ela vai ter uma característica diferente, né? Então, quando a gente fala de escalas, né, normalmente o acorde também vem junto, porque cada pedacinho aqui, ó, de um solo da escala duetada é um acorde. Então, se a gente está aqui, ó, a gente tem esse acorde ou tem esse aqui. Então, cada dueto tem pelo menos uns 2 acordes ali, ó. E cada acorde ele vai dar um sentido diferente ali. Então, tudo que a gente tem que chegar e fazer é estudar, né? Que acorde que é esse aqui? Né?
Então esse dueto ele vem desse acorde aqui, mas de repente na melodia ele está em uma nota só. Então isso, né, logicamente que passa por um processo, né? Então a gente vai ter que estudar as escalas maiores, menores, né, as variações das escalas duetadas, né? Saber que, por exemplo, assim, né, a gente tem a parte baixa da música, que é a parte grave, e a gente tem a parte aguda. É o mesmo solo, região diferente. Ou seja, na história da percepção, né? Então, opa, tá grave, tá agudo. Mas, sobretudo, opa, essa música está em tom maior ou está em tom menor? Né? Então, quando a gente pega aqui, né, para uma escala menor, né, logicamente, a intenção é outra, maior. Menor. Então, quando a gente pega as escalas, geralmente a escala maior, né, ela vai ter uma relativa menor, a escala duetada maior a mesma coisa, né, e a articulação, né, que a gente pega para tocar alguma música, né, é o que vai dar o tom nessas escalas. Né. Então, se eu tenho aqui, né, por exemplo, um desenho aqui, o que eu posso usar de dueto saindo dessa escala? Eu já tenho que saber que o dueto é esse e já cai nesse aqui. E se eu quero cair? Eu já caio nesse aqui. Ou seja, né, eu já tenho que estar com um caminho bem pavimentado ali para chegar nesse ponto do estudo da viola e saber o que está acontecendo. Porque quando a gente pega, a gente tem aqui uma sétima, esse dueto está saindo de uma sétima, e esse aqui está saindo de um acorde maior. Ou seja, então quando a gente chega assim para chegar e dominar uma articulação em relação aos duetos, a gente, lógico, que já tem que estar com a percepção, já tem que saber os duetos, já tem que tocar algumas músicas, né? Então, aí nessa parte o apoio didático é fundamental, é importante. Por quê? Geralmente, quem pega muito vício, né, de solos, né, e cifras, né, que não são os originais, né, porque logicamente que a gente pode chegar e fazer versões mais simples de uma música, por exemplo, assim, né, como, por exemplo, assim, tem várias regravações aí de várias músicas, né, com 5, 6 gravações assim, que alguém fez um solo, né, um pouco mais difícil, mas o outro já é mais fácil. Opa, eu vou fazer o mais fácil. Faz, mas aprende o difícil também. Né? Nem que não saia naquela velocidade original, né, mas tem que fazer exatamente, né, porque tudo vai saindo dos acordes. Né? Então, mas eu não toco nessa velocidade. Vai devagar. Mas sabe de onde está vindo. Então o apoio didático ele é fundamental, né? Por isso um bom professor, né, tem que estar do lado assim para estar orientando assim em relação a essa parte. E só que a peça fundamental aí, né, é o seguinte: pega um caminho só, um caminho e pronto, já basta, né? Então, por exemplo, assim, eu comecei a estudar essa música nessa escala aqui, mas eu vou pegar nessa outra porque eu vi aquele violeiro fazer. Não, fica na que você começou. Depois você dominar, aí sim você vai para aquela outra, assim, por quê? Um caminho só é o suficiente, né? Porque senão, né, senão acontece aquela coisa, por exemplo, ninguém pega um metrô, por exemplo, né, e desce na próxima estação para esperar outro, e desce na próxima para esperar outro. Não, você pega o metrô e vai até até o seu destino. A música tem que ser a mesma coisa. Pegou uma música, aprende ela, né,
Ah, mas eu queria na versão tal. Tá, mas já que você pegou nessa versão, né, vai até o final. Depois você passa para outra, né? Porque o aprendizado ele não pode ficar no meio do caminho. Ele tem que estar sempre numa vertente assim que te joga para frente, né? E se você interromper o aprendizado de uma música, você vai estar deixando coisa, né, ali ali para trás. Por quê? Geralmente, né, vai aparecer alguma coisa ali naquela música, ali naquele tom assim, que de repente pode te dar uma base para outra música, né? Então, por exemplo, eu tô nesse tom, né, e aí eu não fiz isso, né? Por quê? Porque eu não cheguei naquela parte da música, né? Por quê? Porque eu queria tocar aquela ali que é mais fácil, ou seja, não é o caminho. Então, escala duetada, né, etc. Um caminho só. Começou a aprender ali, vai nele até o final. Só muda quando você tiver a certeza que você já andou aquele caminho todo. Bom, agora vamos falar sobre repertório. A questão do repertório é meio complexa, né? Quando a gente trata não só de ensinar quanto aprender. Eu, na condição de professor, logicamente que, né, eu tenho algumas músicas chaves, né? Que a gente chama de nave-mãe, né? Aquela que pode ser a mãe de todas, né? Por exemplo, assim, você pega um cururu, por exemplo, assim, que você pode ramificar ele para todos os outros. Mas a questão do estudo você tem que ter um repertório vasto, né? Quando eu falo repertório vasto, é o mais vasto que você puder para estudo. Então eu tenho que pegar na história da música caipira, quais foram as primeiras gravações, né? E tocar essas gravações de fato, né? Aprender. Mas não aprender para decorar, mas para ter a ciência do que aconteceu naquela época, né? Como se fazia música lá em 1920, né? Qual que era o toque de viola, né, de 100 anos atrás? Então, um repertório vasto, né, a gente pega todas as épocas e traz, né, para o nosso toque. Logicamente que incrementando, né, enfeitando mais, né, e adaptando novas técnicas, né, acrescentando acordes, acrescentando notas, né, mas a raiz a gente tem que saber. Então, um repertório vasto para estudo é essencial e é super necessário, porque toda vez que a gente pega para estudar um instrumento, a gente tem que ter uma noção exata, né, do que aconteceu antes, né, as épocas, né, que vieram, né, por que daquela época, né? Então, mas tinha uma época, né, que as introduções eram mais na harpa, né? Então não era na viola. Opa, mas espera aí, mas que dupla que fez isso e por quê? Né? Então, por exemplo, a gente pega lá, por exemplo, Belmonte Amaraí, né? Cadê as violas do Belmonte Amaraí? Aliás, cadê as violas dos discos do Tonico Tinoco? Então, logicamente que, né, tinha violeiro nessa época? Tinha, mas geralmente, né, a maioria dos discos eram músicos contratados, né, já eram músicos de estúdio, né, que faziam música no rádio, inclusive, etc. Né. Então, houve uma época que nem a viola era tão gravada. Então a gente tem que ter um repertório vasto, e mesmo aquelas músicas, né, que não são solos de viola, a gente tem que pegar e tirar na viola. Né? Então, por exemplo, assim, nessa música aqui tem um solo de harpa, então eu não vou fazer, né, porque eu estou com a viola. Não, tem que fazer. Né? Então a gente tem que pegar lá. Mesmo que no disco seja harpa, você tem que fazer na viola. Né? E isso só com repertório vasto você vai ter aquela noção, né? Então, por exemplo, mas aquele solo é no acordeon, né? Então eu não vou fazer porque está na viola. Não, tem que fazer. Tem que fazer, né? Porque o estudo da viola é o estudo do instrumento, né? E o instrumento, né, ele se propõe a ajudar a música sempre, né? Então a gente tem que pôr a música, né, no patamar mais alto assim, porque é ali que tudo vai acontecer. E fora a gente ter esse repertório vasto para estudo, a gente tem que pensar no repertório para apresentação. Aquele repertório fixo, né, que a gente tem, né, que
Um exemplo, quando a gente está começando, né? Ah, eu vou no almoço na casa do meu tio, na casa da minha mãe e tal, né? Então eu vou levar a viola, né? Quantas músicas você toca? 5 músicas? Toca aquelas 5 músicas. Ah, mas eu já toco 10. Toca as 10. Mas tem que ter um repertório para uma apresentação para ir desenvolvendo, né? Porque a desenvoltura, né, em tocar para os outros também é essencial e fundamental, né? Porque geralmente, né, o certo também seria, né, a gente não estudar num silêncio total. Eu sempre passo para os alunos que, né, não que se tenha que estudar num, né, ambiente cheio de barulho, né? A questão não é essa, a questão é não precisa se trancar no quarto para você estudar, né? Então, por exemplo, você pode chegar e estudar com ruídos, né, externos, porque quando você for, né, para um almoço para algum lugar, né, não vai ser o som daquela sala, daquele quarto que você está estudando, né? Então, essas situações adversas aí, né, elas já te fazem perceber que cada ambiente vai ser um ambiente diferente. E se você tem aquele repertório, né, que você faz direto ali, né, que você sabe e faz bem, né, você meio que acaba sendo o melhor violeiro do seu quarto, né, como eu falo, né, sempre assim para os alunos que não gostam de sair para fazer apresentação, né, nem levar viola para lugar nenhum, você vai ser o melhor violeiro da sua casa, né, entendeu? Ou seja, né, tem que tocar para fora, né, tem que fazer uma rodinha de viola com os amigos e tal, tudo assim, mesmo que brincadeira, né, mesmo que de brincadeira assim, para desenvolver, né, entendeu? Então a questão do barulho entra muito nisso aí, né? Porque de repente você leva a viola, você acha que vai fazer um negócio legal, aí de repente tem, né, ali alguém do lado conversando alto e tal, assim, aí você já vai se perder. Por quê? Porque você não se acostumou com aquele tipo de ambiente. Então quanto mais tocar é melhor. E o seu repertório para apresentação você tem que decorar, né? Então, uma dica boa é decorar os clássicos, né? E nos medalhões mesmo, né? Decorar o Chico Mineiro, Menino da Porteira, né? E etc. Porque, né, é o que todo mundo canta. E mesclar, né? Porque na verdade o que acontece? Só a viola por si, né? Quando a gente vai fazer música em algum lugar assim, é, hoje em dia, né, não é todo mundo mais, né, que sabe todas as músicas, né? Então quando a gente fala de modão, né, então por exemplo assim, coloca no meio do repertório algumas músicas do Milionário Zé Rico, João Mineiro e Marciano, né, nessa linha mais sertaneja, porque, né, é um jeito também de interagir, a galera gosta e canta junto, né? Cuidado com os bêbados fora do tom, né? Porque isso aí sempre tem, mas ajuda muito, né? Quando você tem um repertório assim e você não pode sair da sua afinação. Então essas situações adversas, elas são muito bem-vindas, né? Por isso que você tem que ter um repertório para a apresentação, que você domine ele, toque ele naquele tom, faça o solo direitinho, porque quando chega na hora H ali e tiver barulho de prato, criança gritando e etc, etc, você não vai se perder, né? E a outra coisa eu sempre incentivo a prática de conjunto, né? Por isso que ao longo do tempo que eu venho dando aula, nesses 24 anos, eu sempre gostei de dar aula em conjunto, em grupo. E assim eu fiz as oficinas de viola de São Bernardo, de Santo André. A partir disso eu montei a Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo. E só com alunos, né, a gente não tinha nenhum profissional, né? Aliás, a orquestra nunca teve profissionais. Alguns começaram a trabalhar com música estando na orquestra, né? Aliás, hoje alguns já trabalham com música, tocam para fora, né? Trabalham comigo, né? E geralmente dessa prática de conjunto a gente tira muita coisa boa, né? E nas oficinas, né, com 10, 15, 20, 30 violas ali, né, o controle ele tem que ser até maior, né? Mas se torna uma coisa até mais fácil exatamente porque, um exemplo, no caso aqui, todos os violeiros, né, das outras orquestras de viola e música sertaneja aqui da região do ABC vieram para as minhas oficinas, né? Então a gente fez um
um grande encontro a partir de 2009, né, que foi o encontro das orquestras de viola do Grande ABC, né, onde a gente tinha as orquestras de violeiro de Mauá, né, violeiros de Berranteiros, né, a de São Bernardo, a Orquestra Sertaneja de Santo André, de Rio Grande da Serra, né. Então o que acontece? Nessa parte, tocar junto, quanto mais gente melhor, né, porque ajuda muito no ritmo, e a prática de conjunto ela traz uma experiência, né, que é a impressão. Então a gente tem que ter aquela impressão, né, de quem está tocando e cantando do nosso lado ali. Então também é um desafio, né, porque geralmente o que vai acontecer? Vai ter gente tocando meio atravessado do seu lado, vai ter gente cantando fora de tom do outro, tudo assim, mas no geral, né, as coisas vão se ajeitando. Tanto a tonalidade da música na voz, quanto o ritmo ali, quanto os acordes, meio, tem um que atrasa, o outro não, mas geralmente na prática de conjunto isso aí vai se acertando, né? E no caso, por exemplo, da Orquestra de São Bernardo, né, que eu comecei como oficina, ao longo do tempo aí a gente já acompanhou vários artistas, né? As Galvão, Mocoque Paraíso, Adriana Farias, Maria Ângela Zanha, Lady Laura, Lourenço Loival, Craveiro e Cravinho, Jair Rodrigues, né? E sempre, né, só com os alunos, né? Eu nunca chamei ninguém fora dos projetos para tocar junto com, né, com esses nomes de peso da música assim, porque a confiança né, naqueles alunos ali, né, é plena, porque a prática de conjunto, né, ela deixa todo mundo sólido e consolidado, né? Então quando a gente faz uma prática de conjunto séria, né, e para o que ela serve mesmo assim em relação a repertório, a gente tem que ter aquele repertório que a gente faz e o repertório que a gente estuda. Então, tem um repertório vasto para você estudar, tem um repertório para fazer a sua apresentação e, se possível, procura um grupo para você entrar e tocar, né? E isso aí vai dar muita experiência em relação a repertório, em relação à sua tocabilidade. Bom, agora fechando, né, todas essas dicas aqui, né, que ao longo dos anos eu venho ensinando os alunos dessa forma, eu vou deixar uma parte principal aqui, que é o seguinte. Para englobar tudo que eu cheguei e falei aqui até agora, tem duas coisas, né? Porque assim, a música, elas são vários universos, né? Então a gente tem que ouvir de tudo, né? E mesmo que a gente não goste daquele tipo de música, né, ou daquele artista em si e tal, assim, mas a gente tem que ouvir para pelo menos ter o conhecimento, né, do que está acontecendo. Então tem duas coisas essenciais aí, né, que eu vou deixar de dica, que é o seguinte: ouça muita viola, mas ouça mesmo, né, demais, né? E hoje, né, com o advento da internet, a gente tem muita coisa aí, muita coisa boa. Então quando eu falo de ouvir muita viola, né, tem que ouvir mesmo, né? Ouve Renata Andrade, né? Gideão da Viola, né? Almir Sater, Ivan Vilela, Roberto Correia e uma grande. Ouça os violinos mais novos, né? Entendeu? Que saem, né? Pelo YouTube mesmo assim, né? Ouça muita viola, mas muita viola mesmo, porque a percepção ela vai vir exatamente quando a gente ouve de tudo. Então a gente só conhece um caminho que a gente já passou. Aquele caminho que a gente não passou ainda, ele é estranho. Então, para a gente ter uma percepção boa, né, quando a gente ouvir alguma música para a gente já tirar, a gente, né, tem que estar pelo menos a par do que está acontecendo, né? Então, opa, eu já escutei isso aqui em algum lugar. Então, por mais que aquele violeiro ele tenha um toque diferente, né, ele faça alguma coisa diferente, os estilos eles vão se encontrando e vão se fundindo, né? Então, ouçam Moreno e Moreninho, por exemplo, né? Moreno, um grande violeiro, assim, já naquela época lá, anos 60, junto com o Zé do Rancho, né? Então, começa a ouvir muita viola, mas começa a ouvir de lá de trás, né? Até chegar no que é hoje, né? Então, né, fazendo um comparativo, né, por exemplo assim, hoje a gente pega um computador, né, faz uma digitação e salva ali, e uma impressora, né, faz, né, até 1000 cópias, até mais. Hein?
daquilo que você quer. Mas, né, há um tempo atrás só tinha a máquina de escrever, né? Então, se a gente quisesse cópia, tinha que colocar o carbono ali junto assim para, né, digitar ao mesmo tempo. E só que hoje, né, apesar de toda essa tecnologia, o teclado do computador ainda é a mesma disposição de teclas da máquina de escrever. Então, fazendo esse comparativo com a viola, é praticamente a mesma coisa, né? Então, hoje a gente tem umas técnicas mais sofisticadas e tudo mais, mas tudo está vindo daquela época ainda, né, de quando tudo começou. Então, a essência está ali. Então, quando a gente pega uma guarânia, por exemplo, no ritmo, e vai pegar ele dedilhado, ainda é uma guarânia. Só que com mais técnica, mais sofisticado, né? E a outra coisa, né? A outra dica de ouro, né, que eu passo para todos os alunos também é o seguinte: toque por tocar. Né? Por mais que você tenha um repertório, né, que você queira sair, né, e mostrar e tal assim, mas toca porque você quer tocar, toque porque você quer ter o prazer de fazer, né, de ser violeiro, pelo menos para você. Você tá só ali, mas poxa, eu vou tocar viola, né? Eu vou ficar pleno, né? Eu vou me fazer bem, né? Não vou tocar para ninguém, vou tocar para mim hoje. Tá? Toque por tocar. Sem a preocupação com o erro, porque o erro faz parte do processo, né? Então, logicamente, todo mundo erra, né? Então, só não erra aquele disco, né, que já está gravado, que você põe ali, mas, né, qualquer um, né, qualquer ser humano, ele é passível de erro estando ao vivo, né? E tocar por tocar, ele traz uma liberdade, né? Ele traz aquela coisa pra gente assim de saber o que está fazendo, né? Poder experimentar, né? Porque é a hora que você pode chegar a inventar, de repente até compor alguma coisa, alguma música, né? Mas tocar por tocar é a melhor coisa que tem quando a gente está aprendendo e depois de aprender, né? Então, como a música são vários universos, né? Todos eles vão estar de alguma forma se encontrando, né? E a gente só vai aprender a tocar tocando, né? Então a gente tem que aprender a aprender, né? Porque dica, né, tá cheio, né? Então, né, por exemplo, a gente abre a internet, tá cheio de fórmulas mágicas, né? Mas na realidade não é bem assim, né? Na realidade, o que manda mesmo né, como eu disse no início aqui, tenha um bom professor, né, mas um professor mesmo que entende mesmo, que saiba mesmo assim. Né? Você chegar e puxar alguma coisa lá de 1930, ele vai saber o que é para te explicar. Né? Então isso é a parte fundamental. E outra coisa como disse Albert Camus, né? Não se pode criar experiência, né? É preciso passar por ela. Né? Então a gente tem que passar pela experiência, assim, tem que tocar, fazer o nosso repertório, tocar com mais gente, né? E procurar um grupo, etc, etc, porque isso que vai fazer, né, a gente chegar e tocar bem a viola com as técnicas, né, que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Né? Lembrando que onde a gente quer chegar, a gente pode sempre chegar mais longe.